Olá, pessoal. Vamos falar de divisão e conquista. Divisão e conquista, como que funciona? É uma técnica antiga usada para vencer como tática de guerra, onde uma estratégia para você vencer o seu inimigo é dividir o inimigo e ir conquistando essas partes menores em que você dividiu o inimigo. No caso de algoritmos, trabalhamos de maneira similar. Se é preciso resolver um problema, com uma entrada grande ou um grande problema, você pode facilitar a resolução do problema quebrando ele em pedaços menores. Ou melhor, quebrando a entrada em pedaços menores. E aí você tem a fase de divisão. Cada pedaço da entrada vai ser trabalhado separadamente. Vai ser resolvido separadamente. Então você tem a fase da conquista, certo? E, ao final, os resultados parciais vão ser combinados para gerar o resultado final procurado. Essa é a fase da combinação, onde você combina resultados individuais para produzir um resultado mais geral. Como que é a estratégia de divisão e conquista? Você divide a instância do problema em duas ou mais instâncias menores. Geralmente a gente usa duas, tá? Esses aqui são a maior parte dos problemas que nós vamos ver nessa disciplina usa duas, mas você pode dividir em mais instâncias menores. Cada instância menor vai ser resolvida usando um algoritmo próprio, que vai ser definido. E as soluções das instâncias menores vão ser combinadas para produzir uma solução para a instância original. Será que nós já fizemos isso? Ou seja, será que já usamos o método de divisão e conquista na disciplina? Sim, já usamos. Por exemplo, busca binária é um método de divisão e conquista. Você divide a instância em duas menores e resolve uma delas. Nesse método, a fase de combinação, que é a terceira fase, ela é vazia. Também temos o exemplo do merge sort, que nós vamos ver agora em seguida, e o quick sort, que vocês vão ver em algoritmo estrutura de dados 2. Aqui tem um exemplo do merge sort. Dado um vetor com dados não ordenados, o merge sort tem como resultado do algoritmo retornar o vetor ordenado. O merge sort funciona assim, usando a estratégia de divisão e conquista. Okay? Como que funciona essa parte da divisão? Na divisão, nós vamos dividir o vetor sempre pela metade, tendo como objetivo ordenar um vetor menor. Então, dividimos o vetor pela metade, estamos nessa fase, dividimos novamente o vetor pela metade, estamos nesse passo. Chegando no tamanho 2, o que é feito? É a fase da conquista. Verifique os pares de elementos, se eles estão invertidos, o inverto. Tá? Então, no caso, 72 e 1 estavam invertidos, coloque ele na posição correta, troque-os de lugar. E assim sucessivamente. Então, a partir daí, essa instância menor resolvida, elas são combinadas, né, para uma solução um pouco maior, onde eu combino o vetor de 2 elementos, formando o vetor de 4. Então, sempre o vetor vai ser combinado para gerar aqui o dobro. Então, uma vez 1 e 72 estão previamente ordenados, eles vão ser combinados com 5 e 47 e ordenados de uma maneira mais rápida para 1, 5, 47, 72. E esse aqui, mesmo procedimento, é feito aqui. Depois eu vou combinar esses dois vetores e ordenar eles de uma maneira mais rápida, produzindo, então, o vetor final ordenado. O que é interessante dessa estratégia de divisão e conquista? Quando você faz esse método de divisão e conquista, você divide o trabalho. Dividindo o trabalho, você pode paralelizar sua estratégia, dividindo o trabalho entre vários processadores. Então, são estratégias altamente paralelizáveis, onde você pode usar a vantagem de trabalhar com vários processos e vários processadores para otimizar o seu problema computacional. Vamos fazer um exponencial? Então, o que é o exponencial, né? A elevado a n.
significa que eu vou multiplicar A por A mesmo N vezes. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então, vamos fazer um exponencial simples, né? Faço aqui, ó, int exponencial A elevado a N, passando como entrada. Defino P como 1 para ir iniciando do zero, indo até N menos 1, eu vou multiplicar P por ele mesmo, certo? E retorno P. Tá? Qual que é o invariante desse laço? E dessa função, né? Então, vamos usar um invariante para determinar e explicar para vocês. O invariante é a variável P e sua relação com I, tá? Então, porque P vale sempre A elevado a I. Antes do início do laço, nós temos que P é igual a A elevado a zero, porque a gente vai ter I igual a zero no início, ok? Isso aqui é igual a 1, o que é verdade, tá? Durante o laço, o que a gente vai ter? Tá? A gente vai ter que P é igual, vamos chamar de P anterior, P de I, vamos colocar o P de I aqui, olha. P de I é igual a P de I anterior, que é P de I menos 1, vezes A. Ok? O que isso significa? Vamos começar pelo primeiro caso aqui, né? Para I igual a 0, igual a 1, porque o 0 a gente já fez, a gente vai ter que P de I é igual, vamos colocar, chamar isso aqui de P de 0, é igual P de 1 é igual a P de 0 vezes A. Então, é A, ok? Então, para I igual a 1, A tá certo. Isso aqui é igual a A elevado a 1, que faz sentido. Para I igual a 2, a gente vai ter P de 2, que é igual a P de 1 vezes A. Quanto que era o P de 1? P de 1 é igual a A elevado a 1, que é A, vezes A, que é igual a A quadrado. Então, continua valendo. P é igual a A de I. E assim sucessivamente. No final, nós vamos ter que I, quando terminar o laço, é igual a N, certo? No final, quando terminar o laço, a gente vai ter I igual a N. Ok? Então, a gente vai ter que P é igual a P de I, P de N menos 1, vezes A. Mas P de N menos 1 é A elevado a N menos 1, vezes A. E isso aqui, então, é A elevado a N. Assim, nós provamos que esse algoritmo está correto, ok? Existe outra maneira de fazer o exponencial? Sim, recursivamente. A gente pode usar a definição recursiva, né? Nós temos A elevado a N. Como é que nós podemos definir recursivamente? A gente tem que A elevado a 0 é igual a 1 e A elevado a N é igual a A elevado a N menos 1 vezes A, tá? Então, A elevado a N menos 1 vezes A dá A elevado a N. Podemos usar essa definição recursiva. Então, justamente aqui, ó, if N é igual a 0, retorna 1, se não, retorna A vezes, olha, A vezes A elevado a N menos 1. Justamente a definição recursiva. Vamos executar essa função para vocês verem como funciona. Então, vamos lá, exponencial recursiva de 2 elevado a 3. Ok? 2 elevado a 3. Então, isso é igual a A vezes exponencial, porque N não é zero ainda, então A vezes exponencial de 2 elevado a N menos 1. 2 elevado a 2. Tá? Não substitui o A aqui é 2, tá? Desculpa. Então, é 2 vezes exponencial de 2 elevado a 2. Que, por sua vez, N não é igual a zero. 2 vezes exponencial de 2 elevado a 1. Que, por sua vez, vamos colocar aqui, ó, é 2 vezes exponencial de 2 elevado a 0. E essa aqui a gente já tem a resposta, ó.
Qual que é 2 elevado a 0? Se n é igual a 0, retorna 1. Então, isso aqui vai ter um retorno 1. Quando é um retorno, ele já vai substituir na chamada anterior, 1. Retorno 1, eu já sei que 2 vezes 1 é igual a 2. Retorna para a chamada anterior, tá? Porque eu já tenho essa resposta aqui. Então, é 2 vezes 2. Isso aqui é 4. 4 já é o retorno da chamada anterior, que é 2 vezes 4 é igual a 8. Então, a gente tem o retorno da função como sendo 8, certo? Então, essa é uma maneira que vocês podem verificar como que funciona um algoritmo recursivo.